quase 5 anos, somos os pais do Miguel. E hoje nós viemos aqui partilhar um pouco da vida dos santos Luiz e Zélia Martin, né? Esses santos que são muito especiais para nós, da comunidade Sagrada Família, pois eles são baluartes da comunidade, né, juntamente com Santa Teresinha. E a experiência que nós tivemos com eles nesses anos todos, né, desde quando eles chegaram às nossas vidas, à nossa comunidade, nos permite partilhar um pouquinho daquilo que nós conhecemos, nós experimentamos também, né? Então, mas antes de tudo é uma grande alegria estarmos aqui. Que possamos nessa noite viver muito mais do que só uma formação ou algo histórico, né? Mais do que, se fosse para isso, entrava num site, colocava lá e lia um texto sobre eles, né? E estamos aqui para mais do que isso, mas para uma experiência de Deus a partir da vida deles, né? Então, que nós possamos estar com o coração aberto para tudo aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. E antes de entrarmos propriamente na vida de Luiz e Zélia, queria ler um versículo de Hebreus 12, 14, que diz: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. E essa santidade, né, sem a qual ninguém pode ver o Senhor, não foi privilégio somente do casal, né, Luiz e Zélia Martin, mas é algo que Deus pede a todos nós, né, a santidade que vai nos fazer enxergar a Deus, ver a Deus, né, quando que vemos a Deus? Quando morremos e vamos para o nosso destino final, né, que pode ser o céu, né, que iremos todos ir para lá, ou podemos também ir para o céu com uma escala no purgatório ou ir direto para o inferno. E aqui a gente passa, né, a nossa vida escrevendo o destino, né, da nossa vida. E Luiz e Zélia é um casal que nos inspira muito, porque não só eles se santificaram, como conseguiram santificar toda a família, né? Eles são um casal, né, do século XVIII, então se casaram, né, há mais de 160 anos, inclusive foi o jubileu do matrimônio deles, né, ano passado. E quem é, né? Já que dentro da casa deles já foi atestada a santidade, né? A canonização deles ocorreu há quase 5 anos, em 2015. Mas a santidade deles já foi atestada desde quando eles já casaram e viveram com as suas filhas. Porque dentro de casa elas conseguiram ver que ali existia uma família santa, uma terra santa. Né? Santa Teresinha até coloca nos seus escritos que foi a partir dali, né? Porque Santa Teresinha foi canonizada muito tempo antes dos seus pais, né? E nos escritos de Teresinha, ela já dizia: o bom Deus deu-me pais mais dignos do céu do que da terra. E em outro escrito ela coloca: eu nasci numa terra santa, né? E em várias outras ocasiões as filhas dizem como que era olhar para aquele casal, né? Santa Teresinha, em um outro momento, também diz: olhar para o meu pai é ver como rezam os santos, né? Então, a santidade deles primeiro foi atestada dentro de casa e depois a igreja reconheceu. Mas muito antes de tudo isso acontecer, a gente precisa voltar alguns anos na história para entender de onde eles vieram, né? Quem era Luiz Martin e quem era Zélia Guerrin, né? Eles não eram uma família pobre, né? Eles eram de uma família de classe média, né? Depois ainda, posteriormente, já casados, se tornaram uma família até de boa situação financeira, né? Luiz Martin era um relojoeiro renomado lá na cidade deles, e Zélia era uma costureira muito famosa pelo tipo de renda que ela fazia. Então era algo muito raro o tipo de costura que ela fazia, e isso também deu a ela um renome. Então eram dois empresários autônomos, né, cada um com seu negócio, e ambos muito bem sucedidos, né? Então
Aqui nós já estamos nos deparando com uma realidade de santidade que ela foge um pouco do paradigma que antigamente era o olhar para um santo na igreja. Né? Por séculos, o normal seria que os santos fossem religiosos. Né? Então, um padre, uma freira. E aí, começando a história deles, nós já podemos ver algo que, a princípio, eles eram duas pessoas de famílias católicas e que tinham um desejo de ser de Deus. Tinham um desejo de santidade. E para a época, o que isso significava? Ser um religioso. Então, Luiz Martin decidiu ser padre. E Zélia decidiu ser freira. Né? Então, eles começaram todo um processo de discernimento para a vida religiosa. Porém, cada vez que eles tentavam algo e tentavam dar um passo em relação a essas vocações, não dava certo. Né? Então, voltavam para casa e aí eles se questionavam, o que será que Deus quer de nós? Né? Até que um dia eles se cruzaram, né, numa ponte que existe lá, e enquanto eles se cruzaram, né, Deus falou ao coração de Zélia, né, que aquele era o homem que ele tinha preparado para ela. Então ali começa uma história que não deixa a dever nenhum filme de Hollywood. Né? Hollywood está perdendo tempo, com tantos romances água com açúcar, de contar uma história tão profunda e tão bonita. Porque a partir do momento em que eles se encontraram, primeiramente ali foi até mais forte do que a vontade deles. Porque a princípio eles estavam decididos a serem religiosos. Então, imaginem como era na cabeça deles encontrar alguém que pudesse ser um namorado e se tornar um marido ou esposa, sendo que desde jovens eles queriam ser santos, queriam se dar inteiramente para Deus, e para o olhar da época, casar seria um empecilho nesse caminho de santidade. Como que eu posso querer ser santo e casar? Né? Ou uma coisa ou outra. Né? E nisso já foi um sinal de Deus, o quanto eles poderiam ser um sinal para os novos tempos. E depois desse encontro, né, 3 meses depois eles já estavam casados. Né, no dia 12 de julho de 1858, que é o dia da festa deles. Né, comemoramos na igreja o dia 12 de julho, o dia do casamento. Eles tinham esse desejo de santidade separadamente, mas quando se casaram era o maior objetivo deles, chegar ao céu. Né. Tem muitas cartas de Zélia, né, algumas cartas de Luiz, que retratam um pouco daquilo que eles viveram. Né. E Zélia, em uma das suas cartas, fala, quero ser santa. E Luiz diz, tenho uma meta, e a minha meta é amar a Deus de todo o meu coração. Quando eles se casaram, eles imaginavam que eles iam ter que lutar contra o casamento para serem santos apesar do casamento. Né? Já que a mentalidade da época era que, através do matrimônio, até porque não existiam santos, né, casados. Então, através do matrimônio, não daria para ser santo. Então, eles queriam ser santos apesar do matrimônio. Mas, então, ao passar do tempo, eles conseguiram perceber que eles poderiam ser santos, não só no matrimônio, mas pelo matrimônio. Que o matrimônio seria um caminho de santificação para eles. Assim como é para cada um de nós, né, que somos chamados a essa vocação. Né? Todos que somos chamados à vocação do matrimônio, precisamos ser santos pelo matrimônio. Né? Não dá para santificarmos sozinhos enquanto nosso marido, né, nós deixamos ele de lado e fala, não, eu vou buscar minha meta e ele, quando quiser, busca dele. Né? É um caminho que vamos seguindo juntos. Né? E aí, no começo, por conta dessa questão, né, deles quererem ser santos, eles tinham até o desejo de abdicar da vida sexual por conta da santidade. Então, eles começaram a pesquisar na época, né, porque o matrimônio que foi válido, o matrimônio de José e Maria, não existiu a relação sexual. Então, eles começaram a pesquisar no catecismo, em vários documentos da igreja, para ver se eles poderiam também viver assim. Né? Não que eles não se amavam, mas eles abririam mão da sexualidade para viver a santidade. E por 10 meses, eles viveram sem relação. Até que um padre, que era confessor deles, disse que eles não precisavam
fazer isso, porque a relação sexual, a relação conjugal, era o que iria tornar o casamento deles mais belo. E através disso também eles poderiam ter filhos e devolvê-los a Deus. Então, a partir desse momento, eles se abrem à vida, né? E Zélia até fala, né? Quero ter muitos filhos e educá-los para o céu. E aí eles tiveram 9 filhos. Né? Eram 7 meninas e 2 meninos. Só que desses 9 filhos, 4 morreram muito prematuramente, né? Até 1 ano de idade. Teve uma, a Helena, que foi a que morreu mais velha, com 5 anos. E por conta da saúde na época, né? A medicina não era tão avançada como hoje. Então, os 2 meninos faleceram e 2 meninas. Então, ficaram 5 meninas, sendo que a última filha, a mais nova, a caçula, é Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Das 5 filhas que ficaram, 4 foram para o Carmelo e uma para o mosteiro. Então, Deus não queria que Zélia fosse religiosa, Deus não queria que Luiz fosse religioso, e no fim eles devolveram para a igreja 5 filhas religiosas. Né? E aí, a partir disso, né, que eles abriram a vida, eles começaram a entender, né, o que Deus chamava eles nesse mundo. E aí você vai vendo a beleza do matrimônio e como o matrimônio ele é capaz de ser santo e gerar santidade. Né? Zélia, ela falou muitos anos antes de ser mãe que ela queria educar filhos para o céu. Ela é mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é mãe de Leônia, que já está em processo de beatificação, e as outras 3 irmãs também é uma questão de tempo, né? Pois viveram vidas de santidade muito marcantes, né? E pelos escritos delas, de todas elas, você vai vendo o quanto a santidade delas é reflexo da santidade dos pais. E até foi isso que fez a igreja voltar o seu olhar para os pais de Santa Teresinha. Porque cada vez que se lia mais os escritos dela, mais claro ficava que ela era fruto de um lar santo, de um matrimônio santo. E nós estamos falando de uma doutora da igreja, né? Nós estamos falando da padroeira das missões, uma santa que jamais saiu do Carmelo. Né? Então essa santidade arrebatadora, que tem diversos seguidores pelo mundo todo, ela teve um início numa família. Né? Isso é muito bonito. Na última semana a gente estava pregando um retiro e eu estava comentando, não lembro com quem, porque a comunidade que a gente foi chamado para pregar, ela tem Teresinha como baluarte. Então eles são especialistas na vida de Teresinha, mas eles conheciam muito pouco sobre a vida de Luiz e Zélia. Né? E aí eu brinquei que é quase como se fosse aqueles filmes que você assiste um super-herói e depois tem o início, sabe? Tipo Batman Begins lá. E aí vai contar como tudo começou. É mais ou menos isso quando você vai descobrir Luiz e Zélia. Porque você olha a Teresinha e você fala, nossa, que santa. Né? Que coisa maravilhosa. Quem não conhece Teresinha? E aí quando você olha para a família, você vai descobrir que na verdade aquela santa incrível é aquela filhinha caçula. Né, que foi criada como uma menina, a mais nova de todos, que deu muito trabalho, que era birrenta, que demorou até a ter a maturidade, né, mas que depois viveu um processo de conversão enorme. Né, foi até muito cedo para o convento, né, por um desejo de ser religiosa, e que depois se mostrou uma urgência de Deus mesmo, né? Já que ela faleceu muito cedo. Então, essa vocação, ela só mostra de onde foi que esses frutos vieram. Né? Então, hoje nós estamos diante da vida das árvores que geraram esses frutos. E Leônia, por sua vez, que é irmã de Teresinha, ela é uma jovem que ela é uma vocação tão profética para os tempos de hoje, em que nós temos jovens tão problemáticos, jovens com tanta dificuldade de conhecer a Deus profundamente, de viver uma vida em Deus, com tantas propostas que o mundo tem. Né? E Luiz e Zélia, sem querer antecipar a parte da vida deles, mas eles viveram um grande questionamento e uma grande preocupação com a vida de Leônia.
porque ela era a filha problemática. E para vocês terem ideia, Zélia faleceu sem ver a filha se converter. Né? Então, a conversão de Zélia foi bem mais para frente, né? E por muito tempo ela foi uma criança muito problemática. E pensar que depois de Teresinha, ela é a segunda filha que está em processo de beatificação. Né? Então, as outras 3 irmãs que eram boazinhas e não geravam preocupação, ainda não estão com o processo de beatificação iniciado. Mas o quanto a vida de Leônia, ela fala para o nosso tempo, né? Que nunca devemos desistir de alguém. Porque mesmo em meio a essas preocupações, eles jamais desistiram dela, jamais deixaram de rezar por ela e pela sua conversão. Então, uma vocação como a dela, né, de Leônia, que depois se torna a única que não vai para o Carmelo. Né? Ela é a que vai para o mosteiro. E a partir dessa vocação diferente das outras 4 irmãs, ela se torna um dom para a igreja. Né? Então, esse também é um chamado que nós como famílias temos. Né? Nós precisamos juntos, como casal, ser dom um para o outro. Né? E então, juntos, nos tornarmos dom para os nossos filhos. E então, juntos, marido, mulher e filhos, nos tornarmos dom para a igreja e para a sociedade. Né? Entendendo o dom como presente. Então, nós podemos dizer que nós somos um presente de Deus para a nossa mulher, para o nosso marido, para os nossos filhos, para a igreja, para a sociedade. Então, quando nós olhamos para essa vida de santidade cotidiana, nós somos chamados a elevar o patamar das expectativas da nossa vida. Nós não podemos ter uma vida mais ou menos, uma vida que vai passando, colecionando anos, uma vida que vai passando, então eu nasço, aí eu vou, cresço, estudo, para que então eu consiga um trabalho, e então trabalho vários anos para juntar dinheiro, me aposentar, e aí quando eu me aposentar, eu ter um mínimo de segurança, para então eu falecer numa situação razoável, e essa foi a minha vida. Será que é para isso que Deus nos chamou? Ou será que Deus queria algo mais? Né? Que santidade é essa que Deus fala? Como é possível uma família formada por um relojoeiro e uma costureira ser elevada ao altar? É disso que a gente está falando. Eles não foram grandes missionários da igreja. Eles não escreveram grandes documentos, não fizeram grandes obras na igreja, mas eles foram essa obra. Eles foram o testemunho que arrastou pessoas para Deus durante todos esses séculos. Arrastou pessoas para Deus através da própria filha, através deles, através do testemunho de família, para os vizinhos, para as pessoas que os conheciam. Porque como a Regina falava, a santidade, ela não veio quando a igreja bateu o martelo e falou, vocês são santos. A igreja, ela só está falando algo que já existia. Quantos santos existem que sequer são elevados ao altar? Né? Nem caberia. Imagina, ia ter todo dia canonização. A igreja, ela escolhe algumas pessoas para que, através delas, a igreja tenha este olhar de que, olha, aqui estão alguns modelos seguros para você seguir. E como é profético você olhar para a vida deles e ver que eles são santos para os nossos dias. Né? Nós conversávamos um pouco antes aqui da nossa pregação e como a Sagrada Família, ela é o grande modelo, né? Mas quando nós olhamos para a Sagrada Família é um pouco distante, porque fica um pouco puxado, né? Você pensa, não, tranquilo, eu só preciso ser um homem como José, minha esposa uma mulher como Maria e os filhos como Jesus. Tá fácil, né? Então quando você olha para essa figura da Sagrada Família, nos parece algo muito mais celeste, divino, do que algo que eu realmente possa pegar, tomar nota e falar, não, vou viver igual, peraí, vamos lá. Né? Parece um pouco mais distante. Agora, quando você olha para pessoas que trabalham, que têm filhos, que acordam cedo, dormem tarde, têm afazeres em casa, afazeres fora, têm preocupações, têm questões financeiras, têm doença, têm dores, têm perdas, têm mortes, perderam filhos. Né? Então, vidas reais, vidas muito próximas até no tempo, né? Você fala, nossa, 160 anos é muita coisa, mas ao mesmo tempo a igreja tem 2000 anos. Então, assim, é nada.
né? A gente está falando de santos dos últimos tempos. A pensar que pessoas dos anos 1900, agora que estão sendo canonizadas, né? Então, 1800 é hiper próximo. Então, nós vemos o quanto essa vivência deles é uma atualização da Sagrada Família para os nossos tempos. É como se nós pudéssemos colocar um óculos que torna a Sagrada Família mais simples de ser entendida e vista, né? Porque eles não tinham o lado divino que a Sagrada Família teve, né? Mas Jesus foi o primeiro a ser servido, e assim a beleza da Sagrada Família é como se estivesse transfigurada na vida deles. Na relação deles, né, de Luís e de Zélia, era marcada por uma profunda amizade entre os dois, né? Então eles eram muito amigos, conversavam muito, eles tinham um respeito um pelo outro, né? E tem algumas cartas que Zélia e Luís trocavam, né, na época, que às vezes a gente lendo essas cartas a gente acha, mas é começo de casamento, né? Então tá muito novinho ainda, depois eles vão ver, né, o que se torna. Mas na verdade essas cartas são de 5 anos de casamento, 18 anos de casamento, né? E mostra como eles eram apaixonados um pelo outro. Zélia escreve uma vez para o seu irmão: continuo muito feliz com ele, que torna a minha vida mais doce. Que santo homem é o meu marido. Desejo para todas as mulheres um marido como ele. E quando a gente vê isso, né, se a gente for desejar o nosso esposo ou nossa esposa para os outros, vai ser bênção ou maldição? O que vai ser? Se eu desejasse, né, o Bruno para todas as mulheres, e se ele me desejasse para todos os homens, eu desejasse um como ele, né, nós precisamos ser essas pessoas, né? E Luís, uma vez que ele estava viajando, né, ele fazia algumas viagens por conta do trabalho, ia a Paris, e mandou uma carta para Zélia: querida amiga, só poderei chegar a Alençon na segunda-feira. O tempo me parece longo. Está demorando para voltar a vê-la. No final ele diz: beijo-a de todo o coração, à espera da felicidade de juntar-me a vocês. Espero que Maria e Paulina estejam se comportando bem. Seu marido e verdadeiro amigo, que a ama por toda a vida, Luís. Em todas as cartas e o que a gente lê, né, que eles trocavam entre eles, existia esse respeito. E nos relatos também das suas filhas, elas colocam como eles se respeitavam, como eles se amavam, né? E a gente percebe ali que eles foram cultivando isso todos os dias da vida deles, né? Na casa deles, né, de Luís e Zélia Martin, eles eram muito pautados naquilo que o Evangelho, né, dizia. Então, se você conseguisse olhar para aquela família como se você estivesse lendo o Evangelho, porque eles viviam ali aquilo que a igreja nos ensina, né? E eles tinham, né, depois de um tempo, através dos estudos sobre a vida da família Martin, viu que eles tinham um tripé de espiritualidade, né, que era a soberania de Deus, a confiança na providência e o abandono à sua vontade. Então, em tudo, eles colocavam Deus como o primeiro. O lema da família era Deus o primeiro a ser servido, né? Então, em tudo que eles iam fazer na vida deles, era esse o primeiro lema. Então, tudo o que acontecia, né, nos projetos de trabalho, nas dificuldades que eles viviam, né, nas alegrias também, era Deus o primeiro a ser servido. Uma prova disso é que todos os dias eles iam à missa. A Eucaristia tinha um lugar muito especial naquela família. Então, todos os dias, às 5h30 da manhã, estavam eles a ir na missa, né, e receber a Eucaristia. E tem até um relato de que eles saíam, né, nesse horário e os vizinhos escutavam um barulho na rua, né? E aí eles se lembravam: é aquele casal santo que está indo na missa, podemos dormir mais um pouco, né, de tão cedo que eles iam. Então, a Eucaristia, eles se voluntariavam, né, principalmente Luís, para as adorações que tinham nas paróquias, e eles sempre pegavam o horário mais difícil, que ninguém queria. Sabe aquele horário das 3 da manhã, que ninguém consegue acordar? Era o horário que ele escolhia, para que ele pudesse fazer esse sacrifício e estar diante de Jesus, né? A educação das filhas
era sempre de acordo com aquilo que a igreja ensinava. Então, a primeira coisa que Zélia falava para as meninas quando acordavam, né? Antes do bom dia era: já ofereceram o seu dia a Jesus hoje? E aquilo ia fazendo com que crescesse no coração delas, né, o desejo. Não é à toa que todas elas quiseram ter como esposo Jesus, né, porque elas viveram aquilo dentro de casa. Né, e Luiz e Zélia foram dando esses passos. Eles eram muito caridosos. Né, então, Luiz passava na rua, encontrava uma família que estava na rua, que estava precisando de ajuda. Ele não deixava um dinheiro. Né, ele levava aquela família para casa, dava de comer, deixava eles tomarem banho, e se o pai daquela família não tinha emprego, ele saía junto para procurar emprego. Né? Então ele deixava também, ensinava as meninas, né? Sempre colocava no vestido delas um dinheiro, para que elas pudessem fazer a experiência da esmola. Né? Eles eram muito preocupados de que as pessoas não perdessem a fé. Então eles iam atrás das pessoas, né? Catequizavam. Então eles eram um casal, uma família que não fecharam em si. Né? Porque às vezes você pode pensar, 9 filhos, né? Tem muita coisa para fazer dentro de casa. São empresários, mas eles eram uma família aberta, né? Entregue à vontade de Deus. É por isso que eles são missionários, e não tenho dúvida que a Santa Teresinha ser colocada como padroeira das missões vem também da sua casa. Né? Porque era uma família que conseguiu viver com excelência o ser família, né? E ensinar as outras famílias também, as que estavam próximas deles, a viverem também esse mistério de serem família conforme o projeto de Deus. E esse chamado é para todos nós. Né? Não adianta nós virmos aqui, ouvirmos tudo isso e sairmos pensando assim: nossa, que incrível que eles são, né? Uma pena que para mim não dá. Né? Não, nós somos chamados a isso. Não importa a nossa realidade. Porque senão a gente para pensar e fala: putz, e agora? Eu sou advogado, não sou relojoeiro. Acabou para mim, né? Infelizmente, precisava vender relógio para ser santo agora. Não, nós somos chamados na nossa realidade, do jeito que nós somos, com a história que nós temos, a viver a vontade de Deus. É por isso que Luiz e Zélia, eles têm este encanto, né? E cada vez que eles se tornam mais conhecidos, mais as pessoas se encantam pela vida deles. Porque eles trazem algo de normal. Eles não são um casal que levitava, que fazia coisas impossíveis, não. Eles eram um casal do dia a dia. Porque você vai falar: nossa, que incrível, olha o que eles faziam. Eles iam na missa, gente, acredita nisso? Rezavam um terço. Olha que coisa extraordinária. Eles ajudavam as pessoas que precisavam. Eles colocavam Deus em primeiro lugar. Eles obedeciam ao Senhor. Eles educavam suas filhas para serem, de fato, crianças e mulheres depois que buscassem as coisas do alto. Né? O desejo deles não era que elas fossem freiras, literalmente. Eles queriam que fossem de Deus. Até porque eles mesmos descobriram que podiam ser de Deus no casamento. Mas quis Deus que todas elas fossem freiras. Né? Então a gente vê que isso é um desejo que precisa brotar no nosso coração. E nós vivemos aí um testemunho nosso mesmo. Nós vivemos essa experiência na nossa juventude. E à época a gente ainda não conhecia direito o Luiz e Zélia, né? Ainda estava chegando na comunidade naquela época. E mesmo com histórias completamente diferentes como as nossas, né? A Regina, ela é filha do fundador da comunidade, né? Do Ítalo. E eu, por outro lado, eu sou filhos de pais separados. Minha mãe é mãe de santo de candomblé. Na minha infância, minha mãe foi embora quando eu tinha 1 ano, não fui criado por ela. Então, eu vivi o oposto, né? Uma realidade familiar completamente destruída. Fui criado pela minha avó paterna. Então, numa realidade dessa, abandonado pela mãe, com um pai alcoólatra, criado pela avó, que era uma avó viúva de um ex-policial militar que morreu aos 37 anos. Então, uma realidade de família completamente despedaçada. Eu jamais imaginei me tornar um marido, um pai. Não era um desejo meu. Porque para mim, família era algo frustrado, era uma coisa do passado, era alguma coisa que alguém fez um dia, mas que agora são outros tempos. E foi assim que eu entrei na minha juventude. Eu não fazia ideia que Deus entraria na minha vida e transformaria a minha história. Né? E com isso, depois, viver essa experiência de Deus também com a Regina. Né? Curiosamente, a pessoa que me chamou para ir jogar bola uma vez com 16 anos foi a Regina, que era minha amiga.
Nós começamos a namorar só 3 anos depois. Então foi uma amiga do trabalho que me chamou para um futebol. Foi um processo, eu com 16 anos, ela com 15, de um início de conversão, uma amizade que levava para Deus, nós juntos buscando as coisas de Deus, indo para retiros. Chegou o ponto da Regina virar para mim e falar que ela sentia que ia ser freira. A minha esposa me falou. Mas hoje eu falo esposa, mas na época era minha amiga. Eu falei, se for a vontade de Deus. E Deus quis que não, que nós nos casássemos, né? E depois, olhando para a vida de Luiz e Zélia, nós pudemos juntos viver essa experiência, né? Como jovens, como namorados, noivos, casados, agora pais, né? O Miguel tem 2 anos. Viver todas essas fases e buscar fundamentar o nosso matrimônio em Deus e ver que existem modelos que nos provam que isso não é uma utopia, que isso não é uma história que alguém enganou alguém, iludiu, falou, uma história bonitinha. É real. E nós queremos também para o Miguel criá-lo para o céu e todos os filhos que Deus nos mandar, para que então a gente cumpra a nossa missão e de fato a gente não viva isso que a gente falou no início, né? Uma vida que os anos vão passando e para que foi que nós vivemos, né? Que diferença a nossa vida fez no mundo? Então, de nós podermos hoje, né, testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida, na nossa família, e também poder testemunhar aquilo que através da vida de São Luís e Santa Zélia as famílias precisam viver. Claro que nós temos a liberdade, né? Então ninguém vai obrigar ninguém a nada. Mas isso é mais do que uma opção. Porque nós estamos vendo um mundo em que as famílias estão sendo destruídas. É algo que já não é nem mais disfarçado. Né? O demônio ele já não está dando nem ao trabalho de disfarçar o quanto a família é a área favorita dele. Porque por ali ele destrói tudo. Destruindo a família, ele consegue destruir todas as áreas. E quem lutará pela família? Quem será, antes mesmo de lutar, quem serão as famílias de Deus que testemunharão que vale a pena? Quem é que testemunhará para os nossos filhos que vale a pena se casar? Se hoje em dia está como está, em que as pessoas, se forem se casar, vão se casar lá pelos 40 e poucos anos, depois de já terem conquistado tudo, depois de já ter vivido tudo aquilo que era prioridade. Então agora acho que resta tempo de tentar correr e ter um filho de repente. Essa é a visão do mundo que a gente vive hoje. Como será o mundo daqui a 20 anos, quando o Miguel estiver jovem? Imaginem o desafio que vai ser você falar de um matrimônio santo, de você falar de uma vida entregue a Deus, de Deus o primeiro a ser servido. E mais, quem serão os óculos para as famílias do futuro que atualizarão a missão que Luiz e Zélia viveu no século XIX? Porque se Luiz e Zélia é um sinal para nós no século XXI, vai chegar uma hora que vai parecer que o século XIX está longe. Nossa, mas eles ainda são da época que andava de charrete, né, que tinha lampião. Mas aqui é outro tempo, é tecnologia. Quem será a família santa destes tempos para testemunhar para as pessoas? Todos nós somos chamados a isso. Pode ser que nós não sejamos elevados ao altar um dia. Não é essa que deve ser a nossa meta, mas o céu. E ainda que não sejamos elevados ao altar, aonde nós chegarmos, nós seremos este sinal. E a santidade, ela encanta. Então sim, você é chamado a ser santo. Nós somos chamados a ser santos. É por isso que nós estamos aqui essa noite. Para vivermos esse chamado e juntos podermos realizar a vontade de Deus. Não só na nossa vida e na nossa família, mas também transbordar isso para outras famílias. Porque é isso que Jesus fala quando ele diz sobre vida em abundância. É uma vida que eu tenho para viver e ainda sobra, abunda, para que eu dê vida àqueles que estão sem. Luís e Zélia foram isso. Eles eram 2 jovens que buscaram a Deus a tal ponto que era uma vida em abundância. Essa vida foi tanta que transbordou para as filhas. Isso foi tanto que transbordou para a igreja. Isso foi tanto que transbordou para o mundo todo. E lá se foram mais de 100 anos e ainda existem jovens. Eu nasci em 1990, a Regina em 1991. Nós nascemos no final dos anos 1900.
E hoje nós estamos aqui adultos, falando de um casal que viveu no século XIX. Né? E muito mais do que historiadores, né, que contam a história, lá, a biografia, no ano tal aconteceu tal coisa, nós podemos testemunhar que a vida deles é sinal de transformação na vida de muitas famílias hoje em dia. Por onde a comunidade passa e leva a vida de Luiz e Zélia, testemunha as realidades, nós vemos famílias sendo transformadas. Famílias já sem vida. Famílias que já estão... Agora, não precisa ir longe. Neste final de semana, a gente estava pregando um retiro, no final a mulher me chamou e me falou o seguinte: rezem por mim, porque já faz alguns anos que eu só coabito com meu marido. A gente já nem dorme mais junto há muito tempo. Só que, por questões tal, a gente não separou mesmo. E eu venho sozinho para a igreja. E enquanto vocês pregavam sobre Luiz e Zélia, meu coração ficou entristecido, porque eu também sonhava em viver algo assim. Né? E hoje eu vejo a realidade como está. E hoje eu nem converso com meu marido. Mas aí, no final do sábado, que era o primeiro dia do retiro, eu cheguei em casa, e aí fazia muito tempo que meu marido não vinha falar comigo, e ele falou que tinha comprado uma carne, que ia fazer aquela carne pra gente comer, e aí a gente jantou juntos, depois de anos, e aí depois ele veio me ajudar a lavar a louça, e aí eu fiquei pensando assim, caramba, aquele casal lá, coisa séria mesmo, né? Isso agora, foi sábado agora, último sábado. E aí ela pedia para que nós rezássemos por eles, né? Para que Deus realizasse aquilo que Ele quisesse, né? E nós não temos dúvidas de que Deus é capaz de restaurar. Quantos matrimônios que a gente viu chegar acabado, com adultério, com coisas das mais terríveis, e Deus resgatar, né, do chão e trazer de volta à vida. Então essa santidade de Luiz e Zélia Martin, ela precisa gerar frutos para nós. Como eu disse no começo, não pode ser isso daqui apenas um momento de aula biográfica de como era a vida deles e que naquela época eles faziam isso, aquilo, aquilo outro. Não, é preciso que a vida deles nos toque e nos provoque a uma vida de santidade. Porque missa nós temos, terço nós temos, filhos, eu não sei se todos têm filhos aqui? Levanta a mão quem tem filho. Então a maioria tem filho. Então tem terço, tem missa, tem filho, tem marido, mulher, louça, né? Roupa para lavar, roupa para passar, trabalho, estudo. Ou estou errado? Alguém aqui está de boa, não tem nada disso. Vai chegar em casa, vai estar tudo prontinho, né? Porque você casa, a mágica acaba, né? Você abre a gaveta, ela está vazia. Né? Não anda sozinha as roupas, tem que lavar, tem que fazer as coisas. Luiz e Zélia também. Ou vocês acham que eles eram santos, que eles falavam vinde Espírito Santo e as roupas iam voando assim, tipo Disney, sabe? E ele parava na gaveta, não. E aí eles viravam para as filhas e falavam, minha filha, que Deus a toque. E aí elas paravam de brigar, e aí elas ficavam rezando. Eram crianças, elas brincavam, elas davam trabalho, né? Umas mais, outras menos, você viu? Acabamos de ler uma carta aqui, ele falando, meu amor, que saudade, eu espero que Maria e Paulina não estejam dando muito trabalho. Então, assim, esse era o WhatsApp deles, né, na época. Era mandar carta, às vezes chegava junto com a carta, né, que a carta demorava para chegar, a gente entregava em mãos, né. Não, minha carta semana passada. Mas e nós? Como que nós temos vivido o nosso matrimônio? Né? Como que nós temos falado um com o outro? Tudo bem, você não precisa escrever no final do WhatsApp lá, beijo-vos de todo o coração, não precisa ser tanto. Mas será que é só conversa corriqueira? De correria, de paga conta, de não sei o quê, e mal se falam. E o namoro e o amor. Porque como vocês acham que eles tiveram 9 filhos? Rezando, e aí veio o Espírito e... Não, namorando. E às vezes a gente romantiza muito e não percebe que sim, eles eram seres humanos normais, mas que nessa normalidade eles viveram algo extraordinário. E na vida deles, né, eles tiveram muitos sofrimentos, como a gente partilhou da perda dos filhos. Teve um momento da vida que em 3 anos eles perderam 5 familiares, né, 4 filhos e o pai de Zélia. Né? Então foram momentos assim que Zélia diz nas cartas, né, pro seu irmão, ou também para sua irmã era religiosa também. Ela dizia que achava que não ia aguentar, de tanta dor e sofrimento. Né?
E a diferença, né, que a gente acha às vezes que santo é aquele que não teve problemas na vida, né, aquele que viveu, acabou e foi para o céu, né, mas eles viveram uma vida normal, então tiveram muitos sofrimentos, né, precisaram enterrar os 4 filhos, né, tiveram sofrimentos Pode continuar? Então, eles tiveram esses sofrimentos, mas a diferença na vida deles é que eles conseguiam em tudo entregar a Deus. Não quer dizer que eles não sofreram, não quer dizer que foi fácil, né, enterrar esses filhos. Teve 2 filhos, né, Helena, que morreu com 5 anos, que morreu nos braços de Zélia. Então, foram dores que eles sentiram profundamente, mas que na vida deles, eles conseguiram entender que Deus dava e que Deus tirava. E eles entregavam e sabiam que aquilo fazia parte do caminho de santificação deles. Até que um momento, Zélia, ela, depois, né, de Terezinha, acho que já com Terezinha, tinha desenvolvido um câncer de mama. E então ela viveu uma luta, e o câncer naquela época não tinha a medicina que temos hoje, né? E então ela teve esse câncer de mama, viveu com ele alguns anos, sentia dores fortíssimas, né? Tem alguns relatos dela nas cartas, né? Viveu umas dores muito fortes, né? Teve até um momento, já alguns dias antes da morte dela, que ela dizia que ela não conseguia nem ficar em nenhuma posição, porque qualquer movimento a cabeça dela parecia que ia explodir. Então, quando ela conseguia quase pegar no sono, qualquer movimento a fazia acordar pelo tamanho da dor. E tinha dias que até Luiz pegava ela no colo e balançava como se fosse uma criança, na tentativa de tirar aquela dor dela. E Zélia morre aos 46 anos, né, por conta desse câncer, e Luiz vive grande parte da sua vida viúvo, né, e cuida das 5 filhas, né. Nesse momento, quando Zélia morre, eles se mudam para Lisieux, né, que lá é o Carmelo, onde Santa Terezinha e as outras irmãs entraram. Eles se mudam para Lisieux, e ali vivem também outra parte, né, da vida deles. Luiz cuida das filhas, né, e vê também uma a uma, né? Bonito de falar, teve 5 filhas religiosas, mas era sofrido para ele entregar as filhas para o Carmelo, porque ali era clausura, elas não poderiam voltar para casa. Então ele entregava, né, ofertava as filhas e não voltava. Ele visitava e tinha também os horários, não tinha mais aquele convívio. Então foi também uma oferta que Luiz fez, né? Até quando uma das filhas, Maria, fala, né, do desejo que ela queria de entrar no Carmelo, ele escreve, né, ele diz para ela, né, ai Maria, sem você, né, e não consegue nem terminar de dizer a frase, porque foi sofrido, né? E foi vendo uma única que ficou com ele foi Celina, que cuidou do pai, e depois quando o pai falece, ela também entra no Carmelo. E Luiz, ele, nos últimos anos da vida dele, ele teve uma doença que afetou sua parte intelectual, né? E ele dizia para as meninas, né, numa vez em que ele foi lá no Carmelo, ele disse que ele foi numa igreja lá em Alençon, e ele dizia para Jesus, né, nossa, eu tive tantas consolações aqui, porque Alençon foi onde eles casaram, tiveram todas as filhas, e aí ele dizia para Jesus, nossa, eu tive tantas consolações, tantas alegrias na minha vida, eu acho que é impossível ir para o céu com tantas alegrias. E pediu a Deus que fizesse, que ele se oferecia, né? Que ele próprio seria a oferta a Deus para que ele pudesse ir ao céu, né? Então, naquele momento que ele se ofereceu, aquilo que ele menos queria, que era perder a sua capacidade, né? Não ter uma doença mental, foi aquilo que ele teve no final da vida, né? Ficou alguns anos no internado, né? E mesmo lá, nesse lugar, ele era sinal para as pessoas, né? Depois que iam comentar, né, de Luiz, falavam, era aquele que falava palavras do Senhor, aquele que evangelizava, né? Então, mesmo com a doença mental, ele conseguia ser fiel a Deus. E assim, né, a vida dele, né? Até Terezinha manda uma carta para Leônia, quando aconteceu a morte de Luiz, né? E ela diz, não me parece, né, a morte do papai não me parece uma morte, mas uma verdadeira vida.
né? Era assim que ela via, né? Tanto o pai como a mãe, como eles viveram plenamente aquilo que eles precisavam ter vivido no mundo. E eles são sinal para nós, né? Sinal para nossos dias de hoje, de que Deus ele tem um plano de salvação para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias, né? Não somos chamados a sermos Luiz e Zélia, somos chamados a sermos inspirados por este santo casal, para viver a santidade na nossa casa, para fazer o nosso esposo e fazer da nossa esposa e dos nossos filhos uma família santa. Então eles precisam nos inspirar, tocar na nossa vida, para que possamos entender o que Deus nos chama a ser neste mundo. Porque o mundo ele precisa enxergar a santidade que existe em você, né? Se você não for santo, ninguém vai poder ser por você. O mundo espera pela sua santidade. Se você não for, vai faltar. Tem pessoas que não vão conhecer a Deus por causa disso. Então você é chamado a ser santo aonde você está, na paróquia onde você está, no seu trabalho. Os padres, né, o padre aqui dessa paróquia, não chega onde você está trabalhando. Então lá você precisa ser sinal, né? E Luiz e Zélia são esse sinal. Foram sinal na sua casa, na sua igreja particular e sinal para o mundo, né? Hoje para o mundo, para a igreja, de que é possível, né, santificar a sua família, de que vale a pena. Eles se doaram muito, né? Se doaram muito. Não tiveram medo de tudo aquilo que aconteceria, escolhendo por Jesus. Mas hoje a gente vê a recompensa, né, de estarem todos juntos no céu. E é muito interessante que, conforme as filhas iam entrando para a vida religiosa, sempre que Luiz se despedia delas, ele apontava para cima e falava: no céu nós estaremos todos juntos, né? E quando ele falava todos juntos, ele estava incluindo a esposa, ele estava incluindo os filhos que já tinham partido, né? E ele estava incluindo inclusive ele mesmo nessa perda temporária daqui, né? Ele estava colocando ali a certeza de que o céu aguardava todos eles. Então, sempre quando as filhas iam para o Carmelo, ele apontava para o céu e falava: no céu. E assim foi indo uma a uma. E elas contam, né, que quando ele foi ficando mais já tomado pela doença e começando a já ter bastante dificuldade, né, para se comunicar, etc., ele chegou a um ponto em que ele já não falava mais, e aí quando elas encontravam ele só apontava para cima, né? Então, mesmo em meio a tudo aquilo, ele continuava tendo a visão de que no céu tudo se acertaria, né? O céu era o eterno, aqui era passageiro, mas que um dia estariam todos lá, né? E pensar que hoje a igreja celebra. Luiz e Zélia Martin foram o primeiro casal a ser canonizado juntos. Existem casais santos, né, mas que foram canonizados de forma separada, que são dois santos da igreja. Eles, foi a primeira vez na história da igreja em que um casal é canonizado juntos e que o dia que é celebrado não é o dia do seu nascimento, como todos os santos, é o dia do casamento, né? Então isso é muito especial, né? E a gente vinha falando no caminho, né, uma curiosidade é que o processo de beatificação, lá o início de tudo, se deu há muito tempo, né, nos anos 50 ainda. E depois, Paulo VI foi o responsável por unir o processo e dizer: não, agora vai correr como um casal. Então ali já começou a mudança, né? Depois dele foi São João Paulo II que os tornou servos de Deus, né, veneráveis. Então, vocês vão vendo como ele vai trilhando esse caminho, né? Com Paulo VI, com João Paulo II se tornando servos de Deus. Então o casal é beatificado por Bento XVI e canonizado por Francisco. Então eles trilharam um caminho que eles passaram pelos papas da nossa igreja, do nosso século, né? E assim fizeram um caminho tão bonito até os altares, né? E hoje eles são um casal que está inspirando o mundo, né? Inspirando o mundo a ser mais de Deus e saber que vale a pena educar os filhos para aquilo que não passa. Muitas vezes a busca é pela melhor faculdade, pelo carro,
vai fazer 18 anos, vai ganhar um carro, vai fazer uma viagem para o exterior, vai não sei o que, dar. E na verdade aquilo que os filhos mais precisam começa em casa, né? Então aqui vai também uma mensagem para nós, um questionamento. O quanto nós estamos de fato educando os nossos filhos para o céu. E aqui educação, eu não estou falando só de bebês não. A educação para o céu se dá a vida toda. O seu filho ainda é vivo, então ele precisa ser educado para o céu. Ainda dá tempo de você ser sinal de Deus e do céu para ele. De você tomar isso como uma missão sua. Este filho não foi te dado para que você tivesse uma alegriazinha, para que você pudesse ter alegria só quando se formasse ou quando se casasse. Claro que isso faz parte também. Mas é uma missão muito maior a que Deus nos dá quando Ele coloca uma vida nessa terra e coloca essa vida nos seus braços. Por um período, Ele está deixando com que aquela pessoa te chame de pai e de mãe, no lugar dele, de Nossa Senhora. Então, nós podemos ver que Deus, Ele nos dá a graça de viver em conjunto com Ele essa experiência da criação, né? E o que nós estamos fazendo com ela? Né? Com que responsabilidade nós estamos encarando isso? É muito importante, sim, a educação, a vida profissional, isso é muito importante. Mas saiba que um filho, ele pode ficar desempregado por um período, mas ele não pode acabar no inferno. Então nós precisamos descobrir qual é a nossa prioridade. O que realmente vai fazer a diferença na vida dele. O que vai fazer com que o seu filho tenha vida em abundância. Porque você sabe o quanto, quando você vê o seu filho triste, você também se entristece. Você não consegue ficar bem. Eu falo porque eu acompanho muito minha avó, né, que me criou. Minha avó hoje está com 70 anos. E hoje ainda tem dor de cabeça com os filhos, né? Minha família é bem abençoada. Então tem história até hoje. Os filhos de 50 dá mais trabalho que de 18. Mas eu vejo isso, às vezes eu vejo minha avó assim e falo, gente, mas como que ela ainda esquenta a cabeça? Aí às vezes eu lembro, mas é mãe, né? 70 anos e está lá preocupada com meu pai. Meu pai é de 50. E está lá preocupada como se estivesse falando de uma criança de 12. Será que já chegou em casa? 50 anos. Será que está tudo bem? Ai, mas o Rogério é o caçula, que deve estar com 40 e poucos, né? Mas ela falando, parece que está falando com o Rogério de 5, né? Então essa experiência da maternidade e da paternidade que não passa, ela precisa ser renovada em nós nessa missão. É preciso que nós possamos nos inspirar neste santo casal para podermos viver a nossa vida de família de forma plena. No matrimônio, então como é que está a minha relação a dois? Olha para Luiz e Zélia Martã, pede a eles a intercessão deles pela santificação do seu matrimônio. Eu não estou falando aqui do que aparenta ser. Porque no encontro de casais, a coisa mais bela é você ver o casal junto ali. Ainda bem que não aparece tudo, né, gente? Imagina a tragédia que ia ser se mostrasse tudo no encontro de casais. Mas aqui a gente está falando de algo além das aparências. A gente está falando de céu. A gente não pode correr o risco de passar a vida na igreja e acabar no inferno. Isso é muito sério. E pode ser que o casal do lado, aquele amigo, aquele que vocês estão sempre juntos no encontro aqui, participando, rindo, brincando, comendo, dando risada, você chegue no céu e não encontre. E aí? E estava do seu lado. Qual é a nossa responsabilidade de céu, de ser alguém que arraste para o céu? Sabe aquela pessoa caída e você falou, não, levanta. Sabe aquela família que está desistindo? Sabe aquela família que está decidindo ir embora? Você será aquele que vai chegar lá e falar o que precisa ser dito. Porque como a Regina disse, não vai dar para o padre ir lá. Não vai adiantar você falar, calma gente, não separa, eu vou chamar um casal, Bruno e a Regina vai conversar com vocês rapidinho aqui. Não, vai ser você mesmo. Essa é a missão. Então agora neste finalzinho, nós estamos nessa noite com
uma presença muito especial, que são as relíquias dos santos Luís Zélio e Martã. E essas relíquias, elas são relíquias de primeira grandeza. E o que quer dizer isso? É que elas são parte do corpo deles. Parte real. Né? Uma relíquia de segunda grandeza é aquela em que algo tocou o santo. Então uma roupa, né, sei lá, de Padre Pio, tem a luva, né, as luvinhas que ele usava lá, dos sangramentos. Agora, uma relíquia de primeira grandeza é parte corpórea, né, cabelo, ossos. E a igreja, ela tem uma graça especial através disso, que é a presença real. Então nós estamos falando de, neste momento, um pedaço destas pessoas, um pedaço corpóreo, claro, mas está aqui. E o que nós podemos viver neste momento agora? Então nós vamos convidar vocês a vir de 2 em 2 aqui diante das relíquias e fazer uma breve oração. Claro, nós estamos em muitas pessoas, não dá para ser algo muito demorado, 2 minutinhos cada um. Mas vem aqui, eu não sei se todos estão em casal, mesmo que não estejam, pode vir sozinho ou sozinho, e coloque aqui diante de São Luís e Santa Zélia o matrimônio de vocês, os filhos de vocês, a família de vocês. Amém?